Então, nós pensamos em coletar em local e utilizar no local. Se pensamos em etanol, por exemplo, nós temos o pellet, tem outros equipamentos, outros materiais que poderíamos utilizar. Assim, o custo aqui no Japão acabaria sendo um custo elevado, mas no caso do Brasil, como é uma produção em massa, em grande quantidade, uma plantação enorme, é produzido, então o custo da matéria-prima pode ser adquirido com custo baixo. Esse custo da matéria-prima e a de conversão, o local apropriado, e o custo chega no patamar de produção aceitável. E assim, no caso do Japão, ele não seria compatível. Mas no caso brasileiro, podemos ver como é a produção em grande quantidade e utilização em massa. Na produção em grande quantidade, esse índice pode ficar nesse tópico. Então, acaba gerando uma grande diferença na produção, o custo de produção. O que nós podemos ver aqui é a produção da cana-de-açúcar do Brasil e, no caso do Japão, na produção do México aqui no Japão de etanol, utilizando detritos, lixos de construção. Bom, aqui não está colocado o gasto para deixar em peças pequenas. Apenas aqui entrou o equipamento de celulose. O custo de produção acaba se aumentando bastante. E como nós não vamos fazer uma produção em grande quantidade, a sua produção de etanol em si já vai ficando caro. Aqui no Brasil tem a plantação e a colheita. E esta é a grande maioria. É feita transporte, o gasto de transformação é o CO2 que aparece na sua transformação, no transporte e circulação. E assim, a emissão de CO2, aqui podemos ver que aqui nós utilizamos o objeto, o material. Mesmo assim, acabamos emitindo todo esse número de CO2. Assim, no Brasil está sendo executada de maneira bastante eficiente a produção de etanol. Mas do Brasil, que está do outro lado do globo terrestre do Japão, se for para levar até o Brasil, do Brasil até o Japão, a emissão de CO2, se for trazido do Brasil até o Japão, acabamos emitindo grande quantidade de CO2. E assim, para ter 6 milhões de etanol, nós queremos receber do Brasil, mas em termos global, quando nós pensamos em visualizar da redução do CO2 em termos globais, será que realmente é compatível? Temos que pensar mais detalhadamente sobre essa questão. Então, o que nós podemos fazer? Pensando aqui em termos internos do Japão, em nosso país, utilizar a nossa tecnologia e produzir o nosso etanol. Nós pensamos que é necessário isto. Nesse sentido, nós pensamos em que tipo de produção podemos fazer aqui internamente. Aqui temos aqui a sacarose, amido e temos três tipos. Utilizando qualquer desses tipos, é necessário uma matéria-prima. Se nós não tivermos 10 vezes maior do que aquele previsto, nós não podemos fazer a tradução, porque nós precisamos manter essa produção. Então, no Japão, nós temos apenas ali no celulose em termos da questão japonesa. E assim gostaria de passar para o assunto dos recursos florestais. A partir daí, produzir o etanol. Nesse caso, entrar no tema material, questão do material, técnica e circulação. As necessidades dos materiais, técnicas e de circulação. Aqui no Japão nós temos vários tipos de aves como cidra e cipestre.
E nós podemos ter 5 elementos, podemos utilizar pelo método tradicional e utilizando a cidra japonesa e cipestre de maneira bastante ativa. Mas em relação à produção de arborização, de plantação, já está sendo iniciada. E já tem muitas empresas que trabalham nesta área. E assim trabalharmos juntamente com essas empresas e ir a caminho da produção do etanol. Ter as árvores sólidas e, ao mesmo tempo, por outro lado, ter tocos de árvores, essas sobras de árvores, utilizar isso de maneira eficiente para produzir isto em forma de etanol. Nós não podemos esquecer deste fator. Agora, a questão técnica, fazer a corte, a coleta, transporte, é preciso fazer estes trâmites. As montanhas japonesas são áreas com várias inclinações e é muito difícil de fazer o transporte desses locais inclinados. Fazer desenvolvimento de equipamentos para poder fazer o transporte, a corte e o transporte, e também em relação ao transporte, precisamos fazer a maior ativação na indústria de silvicultura, fazer a estruturação da infraestrutura e transportar de maneira eficiente, permitindo o acesso dos tratores de grande porte para essas localidades, para podermos ter a produção do etanol a partir das madeiras. Para fazer o desenvolvimento do bioetanol, a produção, o modelo de produção de bioetanol com a tecnologia, a revolução da tecnologia. Nós temos aqui a Miscanthus, essas áreas com uma área muito grande. É uma árvore da espécie de arroz. Em termos de estudos, em 1 hectare, a plantação de 500 mil toneladas, 50 mil toneladas. Bom, nós vendemos isso a 50 toneladas, desculpa. E depois eles falam ter uma região de 6,5 quilômetros na área, produzir nessas regiões e produzir e transformar depois em etanol. Eu, particularmente, Elianthus miscanthus, como é um produto que tem uma pentose muito grande. E nós temos aqui também as árvores como salgueiro, chopo, que podemos utilizar. Mas, bom, particularmente eu não concordo muito com esse tipo de plantação, mas é um dos modelos que também está sendo estabelecida, levantada como uma política governamental a utilização destas espécies. Desta forma, esse modelo de produção local e utilização local japonês, e outro, a grande produção em massa e a utilização em massa. Transformar do estilo japonês para o estilo brasileiro, para a produção em massa, para isso é necessário a produção de 10 mil quilolitros a 200 mil quilolitros por local de fazer alteração. Se não fizer essa grande alteração, o mundo não vai mudar.